caso R-West. O delegado de polícia, Dr. Pedro Manuel Demos Assis Brasil, concedeu uma entrevista exclusiva para a TV Sudeste e também para a imprensa de Catalão na última sexta-feira. Nós conversamos com o delegado para saber mais informações sobre pontos específicos, mas antes ele começou falando sobre as pessoas que abriram os escritórios aqui na cidade. Essas pessoas, elas seriam vítimas e também podem ser responsabilizadas como coautoras. Então eles podem sim serem responsabilizados a título de dolo eventual, que é quando a pessoa assume o risco de contribuir com o resultado, porque todas as pessoas que ingressaram no sistema deveriam ter tido algumas precauções, como por exemplo, verificar se a empresa possuía CNPJ válido no Brasil, né, se possuía cadastro, por exemplo, na CVM para operar como uma empresa de financeira. Então, eles que criaram, abriram o escritório, fizeram a inauguração, eles deveriam ter redobrado os cuidados. Então, é fundamental que a gente analise isso com mais cuidado, mas muito provavelmente eles irão responder sim a título de dolo eventual. Mas é importante deixar claro que as investigações já apontaram que eles não fazem parte do núcleo da organização. Então, assim como eles podem responder como autores do crime, eles também foram vítimas. Após essa explanação, o Dr. Pedro falou com exclusividade à TV Sudeste. E nós pontuamos dois assuntos que, para nós, é muito importante, até porque apuramos que o núcleo, a organização, tinha esse contato com as pessoas de Catalão e exigia algo que chamou a atenção e deu credibilidade, iludindo muitas pessoas. Eram 3 ações. Uma, abrir sede própria em locais estratégicos no centro da cidade, sede física. Segunda, inaugurar com presença de autoridades. E depois, a terceira, fazer ações sociais. A presença de autoridades, em alguma medida, atrapalhou as investigações? O trabalho da polícia não foi prejudicado, porém, isso acho que serve de alerta para que as pessoas que têm alguma notoriedade, que são pessoas públicas, sejam elas políticos ou sejam elas integrantes de alguma carreira de Estado, que elas tomem muito cuidado e precaução na hora de participar desse tipo de evento. Tá? Porque, inegavelmente, quando elas participam, elas passam uma credibilidade a mais. Então é importante, né, aqueles que são assessorados ou aqueles que têm alguém por trás aí para orientar, que eles tomem essas precauções e, no caso de dúvida, procurem a polícia. E, por fim, a participação de veículos de comunicação divulgando as ações da empresa, inauguração e também as ações sociais. Esses veículos de comunicação, em alguma medida, eles também poderiam ser penalizados? Os veículos de mídia, eu acredito, como delegado de polícia, que é difícil responsabilizá-los, porque, como eu disse anteriormente, o direito ele não é uma ciência exata, né? Ele requer interpretação da lei. Então, ao modo em que essas pessoas que abriram os escritórios podem sim serem responsabilizadas a título de dolo eventual, eu creio que as pessoas que fazem parte da imprensa é difícil você atribuir esse tipo de dolo na medida em que eles, né, estão noticiando, estão fazendo o trabalho deles. Então eu acho que é complicado nesse aspecto responsabilizá-los criminalmente. Esse foi o assunto da semana. Essa semana ainda continua tendo repercussão, principalmente pelo que colocou o delegado em relação à quantidade de pessoas aí que foram vítimas. Cerca de 130 delas já registraram um boletim de ocorrência. Já se falou até em 4.000 pessoas que participaram desse processo nessa empresa. O que nós apuramos é que em torno de 500 pessoas estavam em um dos escritórios, ligadas a um escritório, 350 no outro, enfim, a média de 400 pessoas em cada escritório. A gente continua acompanhando o caso e assim que tivermos mais informações, estaremos trazendo aqui para você. Temos inclusive um editorial sobre esse caso aqui na programação da TV Sudeste. Era esse o destaque desse boletim. Voltamos a qualquer momento com muito mais informações. TV Sudeste é o conteúdo que faz a diferença.